Por que tantas pessoas nunca ouviram falar de Olodumare ou de Nzambi e Maolisa, nomes de um deus supremo africano adorado por milênios antes mesmo do cristianismo surgir? Impérios religiosos tentaram deliberadamente silenciar e apagar essa fé ancestral. O que foi feito com os nomes sagrados do Criador, com a divindade mais antiga da humanidade? A história ensinou que a fé começou no Oriente Médio. Mas e se o verdadeiro berço foi o coração da África? E se a religião se tornou uma arma, não para libertar, mas para escravizar? Cada vez que um povo africano era forçado a abandonar seus deuses e tradições, uma parte da alma coletiva era arrancada. Escravos foram obrigados a adorar um Deus com a mesma face de seus opressores. Será que a história do cristianismo, como conhecemos, é uma versão editada, com partes cruciais intencionalmente escondidas? E se Jesus, descrito biblicamente com cabelos como lã e pés como bronze refinado, teve sua verdadeira identidade propositalmente branqueada? Este é o momento de questionar tudo, de desenterrar a verdade sobre o Deus Supremo africano, revelando segredos que podem mudar a compreensão da fé para sempre nesta jornada de revelações. E se a África, sendo o berço da humanidade, também fosse o berço da fé? Essa não é apenas uma ideia poética ou simbólica, é uma possibilidade real, profunda e espiritualmente transformadora. Muitos povos africanos antigos já possuíam uma visão de mundo estruturada, milênios antes que as grandes religiões foram formalizadas. E o mais impressionante é que esses povos não buscavam deuses múltiplos, confusos ou distantes. Eles reconheciam, reverenciavam e se conectavam com um Deus supremo, o Criador de tudo, que existia antes de qualquer templo, escritura ou hierarquia religiosa. Trata-se de uma espiritualidade ancestral, pura, passada de geração em geração, através da palavra, dos rituais, da dança, dos cânticos, do silêncio e da contemplação da natureza. Nessa espiritualidade original, a fé não era imposta, era vivida. A conexão com o divino não se baseava em regras rígidas ou ameaças eternas, mas em um profundo senso de equilíbrio entre a humanidade, a terra, os ancestrais e o Criador. Muitas culturas africanas reconheciam esse Deus, como Olodumare, Nzambi, Maolisa, Ama, nomes diferentes que apontavam para a mesma presença suprema e invisível. Este Deus não precisava de imagens, de representação visual, porque ele era sentido. Ele estava no vento, no fogo, na água, no pulsar do coração. Era um Deus próximo e presente, não uma figura distante sentada em um trono, julgando e punindo constantemente a humanidade. A fé africana original era baseada no reconhecimento, não no medo. E isso levanta questões profundas sobre por que essa visão espiritual foi tão apagada. Por que foi ensinado que só existe uma forma válida de se conectar com Deus e que todas as outras são pagãs, inferiores ou até mesmo diabólicas? Isso não foi apenas um mal-entendido. Foi um apagamento intencional, uma ruptura entre os povos e suas raízes espirituais. Uma tentativa sistemática de desconectar milhões de pessoas de sua identidade sagrada, de sua verdade ancestral. As evidências dessa fé africana original não estão apenas nas tradições orais, embora essas sejam poderosas em si mesmas, mas também em descobertas arqueológicas que mostram que, muito antes de qualquer contato com religiões externas, já existiam práticas espirituais estruturadas, com templos, símbolos, calendários sagrados e códigos morais. Em antigas regiões do Sahel, do Nilo e do Golfo da Guiné, encontram-se vestígios de rituais dedicados a um Deus criador. Esses testemunhos confirmam que a espiritualidade africana não era caótica ou primitiva. Ela era organizada, sofisticada e profundamente conectada com o cosmos. Essa espiritualidade também reconhecia os ancestrais como uma extensão da divindade. Os ancestrais não eram adorados como deuses, mas honrados como pontes vivas entre o reino espiritual e o terreno.
A morte não era vista como o fim, mas como uma transformação, uma elevação para mais perto do Criador. Assim, a comunidade espiritual era composta pelos vivos e pelos mortos, unidos por uma única consciência divina. E isso tem tudo a ver com o que muitas tradições posteriores chamariam de santos, anjos e espíritos guardiões. O que muitos não sabem, ou preferem não falar, é que esses sistemas espirituais africanos já falavam de alma, espírito, consciência e eternidade muito antes de esses conceitos aparecerem nos textos religiosos ocidentais. Enquanto se dizia que os africanos não tinham religião, a verdade é que eles tinham uma fé que não se encaixava nas categorias coloniais. Ela era tão profunda, tão complexa e tão centrada em Deus que assustava aqueles que buscavam impor doutrinas e controle. Era mais fácil chamar essa fé de idolatria do que admitir que ela poderia, de fato, ser a origem da religiosidade humana. E o que é mais belo e ao mesmo tempo revoltante é perceber que mesmo após séculos de escravidão, dominação e opressão, essa espiritualidade não morreu. Ela resistiu, sobreviveu nos cantos das lavadeiras, nas mãos das curandeiras, nos olhos das parteiras, nos sonhos das crianças, nos segredos das avós. Ela resistiu em cada gesto de fé não dito, em cada ritual adaptado, em cada símbolo escondido. É como se o próprio Deus original estivesse esperando o momento certo para ser redescoberto por todos que sentem que algo dentro da alma ainda clama por reconexão. Hoje, quando se observa jovens negros, pessoas de ascendência africana e até mesmo estudiosos começando a explorar essas raízes, não se trata de moda ou rebeldia. Trata-se de um despertar espiritual genuíno, uma redescoberta da verdade, uma reconexão com uma fonte que foi injustamente condenada ao esquecimento. E essa fonte está viva, pulsante, chamando constantemente. É precisamente aqui que a pergunta se torna inevitável. Quem era esse Deus Supremo adorado pelas culturas africanas antes mesmo de qualquer contato com as chamadas religiões reveladas? Quem era esse Criador que durante séculos foi reverenciado pelos povos do continente africano sem a necessidade de templos de pedra, sem imagens fixas, sem escrituras canonizadas, mas com uma conexão sagrada, direta e viva? O mais impressionante é que em várias regiões da África, mesmo entre povos que nunca tiveram contato entre si, encontram-se nomes diferentes que apontam para a mesma essência divina. Na região Iorubá, por exemplo, esse deus é chamado Olodumare, um nome que carrega a ideia de totalidade, supremacia e a fonte de tudo o que existe. Olodumare não é um deus local, mas o deus de todo o universo. Ele é descrito como aquele que está além de toda a compreensão humana, invisível aos olhos mortais, mas presente em cada manifestação da vida. É o Deus que não precisa ser invocado com grandes sacrifícios, porque já está presente em tudo. É o Deus que não necessita de templos, porque o universo inteiro é a morada dele. Mais ao centro do continente, entre os povos do Congo, é conhecido como Nzambi, o Senhor do Céu, o Deus que sopra o fôlego da vida. Trata-se de um Deus que cria pela palavra, pelo sopro, exatamente como se vê mais tarde nos textos bíblicos. Essa conexão entre a palavra criadora e o sopro divino não é coincidência. É evidência de uma compreensão espiritual profunda que existia na África milênios antes de ser registrada em escrituras ocidentais. Os povos bantus, espalhados por vastas regiões da África Central e Austral, sempre souberam que Nzambi era o Criador Supremo, aquele de quem toda a vida emana. Eles entendiam que ele era tão sagrado que raramente pronunciavam o nome divino diretamente, preferindo usar títulos de respeito e reverência. Na região dos povos Fon e Ewe, encontra-se o nome Maulisa, que revela algo ainda mais fascinante. A ideia de um Deus que é, ao mesmo tempo, masculino e feminino, criador e nutridor.
Mao representa o princípio feminino, a suavidade, o acolhimento, a lua, a noite, enquanto Lisa traz a força, a ação, a energia do princípio masculino, o sol, o dia. Mas eles não são dois deuses separados, são aspectos complementares da mesma divindade suprema. Essa visão profundamente equilibrada da divindade desafia os modelos patriarcais de religião que surgiram posteriormente. Aqui, Deus não é apenas um homem de barba branca sentado em um trono, mas uma essência completa que abraça todos os aspectos da existência. É uma compreensão que transcende gênero, que reconhece que o Criador está além e acima de todas as categorias humanas limitadas. E quando se olha para os Dogons do Mali, eles chamam o Criador de Ama, o Deus original, o primeiro a existir, a fonte da ordem cósmica. Para os Dogons, tudo no universo, estrelas, planetas, seres humanos, plantas, até mesmo tempo, foi organizado por Ama. E eles tinham uma compreensão tão profunda da estrutura do universo que cientistas ainda ficam impressionados com as descrições da Via Láctea, da estrela Sirius e dos movimentos celestes. De onde veio esse conhecimento? Como eles sabiam tanto sem tecnologia moderna? Era simplesmente observação ou estavam conectados com uma sabedoria espiritual antiga vinda do próprio Criador? A resposta aponta para uma tradição de conhecimento místico e científico integrado, onde espiritualidade e compreensão do cosmos caminhavam juntas. Esses nomes, Olodumare, Nzambi, Mao-Lisa, Ama, carregam em si uma revelação silenciosa, oculta e poderosa sobre o verdadeiro caráter de Deus. Um Deus que não é propriedade de uma única religião, que não pode ser limitado por doutrinas humanas. E é curioso, ou melhor, profundamente revelador, perceber que essas culturas viam esse Deus Supremo como distinto de outras divindades ou forças espirituais. Ou seja, apesar de reconhecerem a existência de seres espirituais intermediários, que em algumas tradições seriam chamados de orixás, loas e voduns, o Deus Supremo estava acima de tudo. Ele era essencialmente inatingível na totalidade divina, mas acessível através da consciência e da vida. Não era necessário compreender Deus para acreditar, era necessário sentir, reconhecer e honrar. Essa visão espiritual que antecedeu as religiões organizadas não se baseava em medo ou promessas de céu e inferno. Baseava-se em responsabilidade espiritual, harmonia e ancestralidade. Viver em conexão com o Criador significava viver em equilíbrio com a criação. Honrar Deus significava honrar a vida, respeitar a terra, ouvir os mais velhos e cuidar da comunidade. Tudo era espiritual, não havia separação entre o sagrado e o cotidiano. Por que então essa ideia de Deus foi apagada da história? Por que, quando se fala de Deus, pensa-se automaticamente em figuras associadas à cultura europeia, em línguas como hebraico, grego, latim, mas nunca em nomes como Olodumare, Nzambi ou Ama? Quem decidiu que esses nomes não eram legítimos? Quem lucrou com o apagamento do Deus africano? Durante séculos, o que se assistiu foi uma tentativa sistemática de substituir a fé ancestral por estruturas religiosas de dominação. O Deus original africano foi trocado por imagens impostas, liturgias desconhecidas e línguas que não falavam ao coração do povo. Foi aí que começou a desconexão espiritual. E essa desconexão foi tão profunda que ainda hoje muitos sentem que há algo errado, mas não sabem exatamente o que. Sentem um vazio na fé, uma distância de Deus, mesmo quando frequentam templos, mesmo quando leem escrituras, mesmo quando oram diariamente. Esse vazio, muitas vezes, não é falta de fé, é saudade da verdade espiritual que foi arrancada. Reivindicar o nome do Deus africano não é apenas um ato de resgate cultural, é um ato de libertação espiritual. É olhar para os céus e saber que o Criador sempre esteve lá, antes da colonização, antes da escravidão, antes da Bíblia impressa. É reconhecer que a alma tem memória, que cada pessoa carrega dentro de si a centelha do Deus original e que Ele nunca abandonou ninguém. Ele foi simplesmente silenciado. E agora é o momento de quebrar esse silêncio.
Mas a parte mais inquietante desta jornada é quando se começa a observar, com olhos mais atentos e mente mais desperta, que os vestígios dessa divindade africana, desse Deus supremo e ancestral, também estão presentes na própria Bíblia. Sim, no texto sagrado que moldou as maiores religiões do mundo ocidental. E aqui não se está dizendo que a Bíblia mente. Está se dizendo que ela foi lida, traduzida, copiada e moldada ao longo dos séculos por mãos humanas, muitas vezes com interesses políticos, culturais e espirituais específicos. E se essas mãos decidiram que certos nomes, referências ou visões de Deus não se encaixavam nos padrões impostos pelas novas religiões imperialistas, então esses elementos foram convenientemente apagados, modificados ou reinterpretados. Vale refletir juntos. O Deus africano é visto como supremo, invisível, imaterial e, ao mesmo tempo, presente em tudo. Uma força criadora que se manifesta através da natureza, da vida, da energia espiritual. Agora, observa-se que isso soa familiar à descrição de "eu sou o que sou"? Sim, aquele nome misterioso que Deus revela a Moisés no livro de Êxodo. Um nome que não prende o Criador a uma forma específica, a um tempo determinado ou a uma religião particular. É uma expressão de existência absoluta, de presença ilimitada. E quando ele diz, "ninguém pode ver a minha face e viver", não é precisamente isso que se alinha com a ideia africana de que o Criador é invisível, intocável e indescritível? Os povos africanos sabiam disso muito antes dos profetas bíblicos. Eles sabiam que a verdadeira divindade não pode ser retratada, nem está amarrada a ídolos ou imagens humanas. Portanto, não é estranho imaginar que o Deus africano e o Deus bíblico possam, na verdade, ser manifestações diferentes, da mesma fonte, da mesma energia criadora, que se revelou de formas distintas para povos diferentes em tempos diferentes. Mas então, por que nunca foi explicado dessa forma? Por que a conexão entre a espiritualidade africana e a Bíblia parece tão distante? A resposta, mais uma vez, está no filtro de quem contou a história. Durante séculos, o cristianismo foi usado como instrumento de dominação, não de libertação. Para que o Deus europeu fosse aceito como único e absoluto, era preciso apagar qualquer outra forma de conexão com o divino, especialmente se essa forma viesse de um povo que se queria subjugar. E foi exatamente isso que aconteceu com a espiritualidade africana. Livros inteiros que poderiam ampliar essa visão foram removidos da Bíblia tradicional. Escritos como o livro de Enoque, que falam de seres celestiais, dimensões espirituais e conexões com o cosmos, foram considerados perigosos demais. Por quê? Porque revelavam uma espiritualidade mais cósmica, mais mística, mais conectada com o invisível, algo que as religiões de controle não poderiam manipular facilmente. O livro de Enoque, por exemplo, apresenta uma visão de mundo onde os céus se comunicam diretamente com a terra, onde há uma troca constante entre o espiritual e o humano, algo que ressoa diretamente com as crenças de muitas culturas africanas sobre ancestrais, orixás, voduns e loas. E se cavando ainda mais fundo, vê-se que muitos personagens bíblicos eram africanos ou descendentes diretos de povos africanos. Moisés cresceu no Egito, o coração da espiritualidade africana antiga. Ele foi educado em todos os mistérios e conhecimentos do Egito, uma das civilizações mais avançadas espiritual e intelectualmente da época. José governou no Egito, tornou-se segundo no comando de uma das maiores nações do mundo antigo. Jesus passou parte da infância no Egito, fugindo da perseguição de Herodes. E o próprio Jesus, quando descrito simbolicamente no Apocalipse, é apresentado com cabelos como a lã e pés como o bronze polido em fornalha. Mas essa imagem foi branqueada, suavizada e europeizada por séculos. Por quê? Porque reconhecer essas origens mudaria toda a percepção espiritual que foi construída sobre uma única imagem imposta de Deus. Mudaria o entendimento de quem tem direito de reivindicar essa herança espiritual. Mudaria completamente a narrativa de superioridade racial e religiosa que foi usada para justificar séculos de opressão.
E talvez o ponto mais sensível dessa revelação seja perceber que, ao longo da história, as tradições africanas foram demonizadas, literalmente. Muitas vezes, o que era puro, ancestral e sagrado foi rotulado como diabólico, simplesmente porque não se encaixava no novo modelo religioso importado. E com isso, milhões de pessoas foram ensinadas a rejeitar a própria espiritualidade, a própria conexão com o Criador, e a buscar significado fora, em doutrinas que, embora poderosas em muitos aspectos, foram usadas como ferramentas de esquecimento e dominação. Mas agora, neste momento da história, existe a oportunidade de olhar para tudo isso com maior consciência, de entender que a Bíblia não é inimiga da espiritualidade africana, mas que ambas podem conversar, conectar-se e revelar uma verdade maior quando lidas com coração limpo e olhos abertos. Quando se liberta a Bíblia da manipulação e a espiritualidade africana da condenação, o que emerge é um novo entendimento de Deus. Um Deus que se revelou em muitas línguas, com muitos nomes, mas sempre com o mesmo amor, o mesmo sopro de vida, a mesma essência divina. Talvez a conexão mais profunda entre a Bíblia e a fé ancestral africana seja precisamente esta: a certeza de que o Espírito está dentro de cada ser e de que não são necessárias estruturas externas para sentir a presença do Criador. Basta fechar os olhos, silenciar o mundo e lembrar quem se era, o que se carrega, o que os ancestrais sabiam antes de tudo ser distorcido. É impossível entender a origem da desconexão espiritual dos povos africanos sem encarar de frente uma das maiores feridas da história da humanidade: o brutal processo de colonização e escravidão. Foi nesse período sombrio que ocorreu não apenas a destruição de culturas, mas o que talvez tenha sido o mais cruel de todos os roubos: o apagamento do Deus africano, da fé ancestral, da espiritualidade que conectava as pessoas diretamente com a essência delas, com a terra, com os ancestrais e com o Criador. Essa ruptura não foi um acidente, nem uma consequência colateral. Foi um projeto cuidadosamente elaborado para cortar as raízes de um povo. E o corte mais profundo foi feito no invisível, na alma, no espírito, na memória sagrada. O corpo podia ser acorrentado, mas o espírito precisava ser dominado. E para isso, a estratégia foi clara: impor uma nova religião como forma de domesticar, subjugar e redefinir a identidade espiritual dos povos escravizados. Durante séculos, milhões de africanos foram violentamente arrancados de suas terras, de suas famílias e até mesmo de seus deuses. Mas quando se fala de deuses aqui, não se trata de figuras mitológicas como o discurso colonizador tentou convencer. Trata-se do Deus Supremo, Criador, que já era reverenciado em muitos reinos africanos. Mas esse Deus não se encaixava na narrativa dos impérios europeus. Esse Deus precisava ser apagado da história, ou melhor, silenciado, camuflado e ridicularizado, até parecer uma invenção primitiva tribal. Foi aí que entrou a imposição religiosa, uma das armas mais efetivas da colonização. Ela não usava espadas, mas cruzes, não derramava apenas sangue, mas doutrina. E cada vez que um povo africano era forçosamente batizado, cada vez que um tambor era quebrado, cada vez que um ritual era proibido, uma parte da alma coletiva era arrancada. A religião se tornou ferramenta de opressão, não de libertação. A fé deixou de ser conexão e tornou-se contrato, obediência cega a uma divindade com rosto europeu e voz estranha. As pessoas que antes se conectavam com Deus através da natureza, dos sonhos e da palavra de seus mais velhos, tornaram-se dependentes da leitura de um livro que não falava a língua delas, de rituais que não respeitavam os símbolos ancestrais e de líderes que não entendiam a dor profunda que carregavam. Isso criou uma fratura espiritual, um abismo entre quem eles realmente eram e quem foram forçados a se tornar. A fé original, ancestral, viva e pulsante foi soterrada sob camadas de vergonha, medo e negação. E o mais trágico é que muitos, até hoje, carregam esse trauma sem perceber.
Muitos sentem um vazio profundo, uma desconexão inexplicável, como se algo estivesse faltando na prática da fé. E realmente está. Faltam as raízes, falta o alicerce, falta a memória espiritual que foi apagada. Durante a escravidão, não foram apenas nomes, tambores, rituais e línguas que foram perseguidos. A própria imagem de Deus sofreu uma mutação forçada. Ele deixou de ser energia, presença e movimento para se tornar um retrato europeu pendurado nas paredes das senzalas, com olhos claros e rosto severo. Um Deus que dizia aos escravizados: obedecei aos vossos senhores, pois é a vontade divina. Aceitai o sofrimento, pois no céu tereis recompensa. Um Deus que parecia não reconhecer o sofrimento deles. Um Deus que os forçava a se ajoelhar diante das mesmas pessoas que os açoitavam. Essa imposição distorceu completamente o eixo da espiritualidade africana. Enquanto antes a fé era comunitária, integrativa e ligada ao ciclo da vida e da morte, agora ela se tornava individualista, baseada no medo, na culpa e na condenação. Enquanto antes a experiência do divino era sensorial, agora era teórica, moldada por sermões e dogmas. O corpo, antes sagrado, tornou-se pecado. A dança, antes expressão de louvor, virou escândalo. A música, antes ponte para o divino, tornou-se barulho profano. Tudo foi reconfigurado para servir ao projeto de dominação. E quando a escravidão foi formalmente abolida, o apagamento continuou, embora de forma mais sutil. Os descendentes de povos africanos foram mantidos afastados das principais instituições religiosas. O conhecimento deles continuou sendo visto como inferior. E mesmo quando tentavam reclamar a espiritualidade, encontravam portas fechadas, olhares desconfiados e discursos condenatórios. O trauma continuou a se perpetuar em famílias, igrejas, sistemas educacionais e cultura. Mas mesmo sobre toda essa opressão, a espiritualidade africana resistiu. Ela resistiu nos segredos das avós, nas preces sussurradas no escuro, nas palavras misturadas com português, na batida abafada dos tambores, nos símbolos bordados nas roupas, nos sonhos que revelavam mensagens. Ela resistiu nos olhos das crianças que ainda viam o mundo com encantamento. Ela resistiu porque Deus não pode ser apagado. Ele se esconde onde ninguém pode tocar. Ele sobrevive na memória celular, no sangue, no espírito que atravessa gerações. E é aqui que a conversa se torna ainda mais delicada, mas também mais necessária. Porque, depois de entender como a fé ancestral africana foi silenciada, é preciso encarar uma das mais perversas manipulações da história: a mudança da imagem de Deus. Sim, a questão da cor de Deus. E antes que alguém diga que isso não importa, é necessário convidar para olhar mais fundo. Porque quando um povo perde a imagem divina que se assemelha a ele, perde também parte da identidade espiritual. Por milênios, os africanos se relacionavam com o divino sem a necessidade de imagens esculpidas ou pinturas penduradas nas paredes. A espiritualidade ancestral ensinava que o Criador era invisível, sem forma fixa, sem cor definida, porque ele estava em tudo. Estava na natureza, no vento, no som do tambor, no silêncio da noite. Deus era um mistério acessível, uma presença sentida, mas não vista. Ele não era homem nem mulher, nem branco nem negro. Era tudo e todos ao mesmo tempo. No entanto, a representação simbólica do sagrado era construída a partir da realidade cultural e étnica daquele povo. E, portanto, nas manifestações artísticas e espirituais africanas, o sagrado assumia traços, elementos e cores africanas. Era natural, era orgânico, era um reflexo da compreensão de que o divino se manifesta através de todas as formas de vida, incluindo aquelas que se parecessem com quem adorava. Agora, imagina-se o choque de ter essa espiritualidade arrancada à força e substituída por imagens estrangeiras. De um dia para o outro, o Deus que falava através dos sonhos e dos rios foi substituído por um homem branco, europeu, de olhos claros e cabelos lisos, pele luminosa. E mais, ele se parecia com os opressores, os colonizadores, os senhores de escravos.
Era como dizer que o rosto do divino é o mesmo de quem acorrenta. Era como sussurrar na alma de cada pessoa escravizada que até Deus está do lado dos opressores. Se o rosto de Deus é branco, o que resta para a pessoa negra? Se Deus é como o outro, então o que se tornam o próprio corpo, a pele, os traços e a cultura? Impuros, errados, menores. Essa foi a mensagem subliminar transmitida por séculos através de imagens religiosas. A imagem de um Deus branco foi imposta não apenas nas igrejas, nas escolas, nos filmes, nos livros e nas Bíblias ilustradas. Foi um bombardeio visual constante que reforçou ao longo dos séculos a ideia de uma superioridade racial e espiritual. Enquanto isso, as divindades negras ou qualquer representação africana do sagrado eram retratadas como perigosas, demoníacas ou meramente folclóricas. Era um sistema completo de distorção da imagem divina para minar a autoestima espiritual de um povo. E isso funcionou por muito tempo. Milhões de pessoas negras foram ensinadas a não se verem em Deus, a não se imaginarem como portadoras da centelha divina, a esconderem as raízes, a reprimirem a ancestralidade, a sentirem vergonha da dança, da música, do cabelo, do corpo. Tudo isso porque foram levadas a crer que o Deus verdadeiro era aquele que vinha de fora, não aquele que brotava de dentro. Mas o que acontece quando esse povo começa a se lembrar, quando começa a questionar, quando começa a olhar no espelho e ver não apenas um rosto, mas uma herança divina? A recuperação da identidade espiritual começa quando se entende que o Criador não tem cor fixa, mas se manifesta através de todas as cores, incluindo as que foram desprezadas, demonizadas e marginalizadas. E se durante séculos foi negado o direito de ver Deus através dos próprios traços, agora é o momento de restaurar essa imagem dentro de cada pessoa. A libertação espiritual passa pela libertação da imagem divina, porque a verdadeira conexão com Deus acontece quando há reconhecimento, quando há identificação, não no sentido físico literal, mas no sentido simbólico, ancestral e espiritual. Quando se descobre que o corpo, a cultura, a pele, o ritmo, a energia são expressões da divindade, algo muda por dentro. A oração ganha sentido novamente. A fé ganha cor. A presença divina pulsa no coração novamente. E não se engane, recuperar a imagem de Deus com traços africanos não é criar um novo ídolo, mas descolonizar o sagrado. É dizer que o sagrado não tem dono. É desfazer a mentira de que a divindade tem nacionalidade. É curar a ferida profunda deixada por séculos de manipulação espiritual. E esse processo não acontece da noite para o dia. Exige coragem, exige desconstrução, exige lágrimas, porque muito do que foi aprendido precisará ser desaprendido. Mas vale a pena, porque no momento em que se redescobre o Deus que fala a língua espiritual da alma, que caminha com os ancestrais, que conhece o ritmo do tambor e que entende a dor, redescobre-se a si mesmo. E isso é exatamente o que a colonização tentou impedir, que o povo africano soubesse o quanto é divino, o quanto carrega dentro de si a marca do Criador, o quanto pode se libertar quando se reconhece como imagem viva de Deus. E à medida que acontece o retorno espiritual para casa, redescobrindo a verdadeira face do Criador, emerge uma compreensão que estava adormecida nas almas, uma verdade tão profunda que muitos sentem arrepios ao ouvir. O Deus africano nunca esteve separado dos ancestrais. Na espiritualidade ancestral africana, Deus não era uma entidade distante e inacessível, lá no alto em um trono nos céus, cercada por anjos austeros e reluzentes. Ele estava ali, estava no sopro dos avós, no olhar das mães, no andar firme dos pais, nas palavras sábias dos mais velhos. A divindade se manifestava através da própria linhagem, porque para os africanos a ancestralidade era uma extensão da presença de Deus.
Essa visão muda tudo, porque enquanto em muitas doutrinas ocidentais a espiritualidade é fragmentada, Deus de um lado, humanidade do outro, a morte como uma separação definitiva, na espiritualidade ancestral africana, tudo é contínuo, tudo é conectado, tudo flui em círculo. O nascimento não é o começo e a morte não é o fim. A alma atravessa o tempo e a fé não é algo que se acredita simplesmente, mas algo que se vive, que se herda, que se transmite. A espiritualidade africana entende que o Criador é eterno e, portanto, tudo que vem dele também carrega essa eternidade, incluindo aqueles que vieram antes. Os ancestrais não eram adorados como deuses, como muitos interpretaram erroneamente, mas honrados como canais vivos de espiritualidade. Eles eram uma ponte entre o humano e o divino. Quando alguém invocava os ancestrais, não estava idolatrando uma figura do passado, mas reconhecendo que a fé não começava com essa pessoa. Ela estava lá há muito tempo. Era o reconhecimento de que cada passo dado no presente carrega o eco de muitos passos dados no passado. Era a espiritualidade com raízes, era a fé com história. E mais do que isso, era Deus falando através da continuidade da vida. Quando um familiar morria, o luto era visto não apenas como uma perda, mas também como uma passagem. Era um retorno ao reino espiritual, onde o ancestral se tornava um guardião, um conselheiro, uma presença invisível. E essa presença era sentida nas noites silenciosas, nas orações sussurradas, nos sonhos reveladores, nas decisões importantes, nos momentos de proteção inexplicável. Era como se o fio entre os vivos e os mortos nunca tivesse sido cortado. Ele apenas mudava de forma. Essa visão da morte como transformação, não como fim, traz uma paz profunda, porque significa que ninguém está verdadeiramente sozinho. Significa que a sabedoria não se perde, mas se acumula através das gerações. Significa que há uma continuidade espiritual maior do que qualquer vida individual. E essa continuidade é divina, porque vem de Deus, passa pelos ancestrais e chega até cada pessoa viva hoje. Mas então, o que aconteceu quando esse entendimento foi violentamente interrompido? Quando foi ensinado que falar com os ancestrais era pecado, que honrá-los era idolatria, que reconhecer a presença deles era bruxaria? O que aconteceu foi uma ruptura brutal na conexão espiritual. As pessoas foram separadas de suas raízes, não apenas culturalmente, mas espiritualmente. E essa separação deixou um vazio profundo, um buraco na alma que nada parecia preencher. Milhões de pessoas foram forçadas a esquecer os nomes dos avós, a rejeitar as histórias dos antepassados, a cortar os laços com aqueles que vieram antes. E ao fazer isso, também foram desconectadas de Deus, porque na espiritualidade africana original, Deus e ancestralidade não eram conceitos separados, eles eram parte da mesma teia sagrada. Hoje, quando se vê o ressurgimento do interesse pela ancestralidade, não se trata de uma moda espiritual vazia. Trata-se de uma necessidade profunda da alma. É o chamado do sangue, é a memória espiritual tentando se reconectar com a fonte. Porque saber quem vieram antes é saber quem se é. E saber quem se é o primeiro passo para reconhecer a divindade dentro de si. Quando se honra os ancestrais, não se está adorando pessoas mortas. Está se reconhecendo que a jornada espiritual é coletiva, que a fé é transmitida, que Deus fala através das gerações. Está se dizendo, eu não estou aqui por acaso, eu sou o resultado de orações antigas, de resistências silenciosas, de fé mantida viva mesmo nas piores condições. E isso é poderoso, porque transforma a identidade espiritual. A pessoa deixa de se ver como um indivíduo isolado e passa a se reconhecer como parte de uma linhagem divina. Talvez seja por isso que a ancestralidade foi tão atacada, porque enquanto um povo souber de onde vem, souber quem foram seus ancestrais, souber que carrega uma herança espiritual milenar, esse povo não pode ser verdadeiramente dominado.
pode ser subjugado fisicamente, mas espiritualmente permanece livre. E essa liberdade espiritual é exatamente o que está sendo reivindicada agora, neste momento da história. É o retorno para casa. É o reconhecimento de que Deus sempre esteve nos ancestrais, que os ancestrais sempre estiveram em cada pessoa e que essa conexão sagrada, nunca foi realmente quebrada. Ela apenas esperou o momento certo para ser redescoberta.